para dar tempo para o pessoal Marca poder eu aí entrar. para eu já compartilhar. Tá, eu já mando para você. Você vai ficar comigo, né? Vou deixar para você fazer, eu vou deixar os comentários. Se você achar alguma coisa interessante, fica tranquilo. Mas o tempo é seu aí. O Fernando já está por aí, falou que hoje está com a gente, está no horário já. Ó. Fernando lá de Tararé. Ah, é? Falou que hoje não tinha live e já está com a gente aí. Já te marquei aí, tá, Paulo, se você quiser. Ah, já estou compartilhando. Obrigado. Gente, aí boa noite. Se vocês puderem compartilhando, só esses minutinhos que a gente sempre usa no comecinho, e nós já iniciamos já, tá? Aproveitar, porque o Face deu uma aliviada para mim. Vou falar para você, uma semana sim e umas 2 bloqueadas. Viu? Você está brincando? Agora já faz as 3 semanas que eles não me bloqueiam mais. Acho que ficaram com pena de mim. Nossa. Tem bastante gente com a gente. Viu? Gente, mais uns minutinhos só e a gente já começa, tá? E a Dil, tudo bem? Tudo em ordem? Tudo, graças a Deus. Meio aflita com as crianças fora de casa. Faz parte, né? Faz parte desse drama de ser pai num mundo de provas e expiações. E aqui no Brasil, né? Como a gente se angustia, né? É muita coisa no Brasil, você falou tudo. Mundo de provas e expiações, especialmente no Brasil, hoje não está fácil. Não está fácil. Ontem você esteve lá em Araraquara, né, com os meninos? Estive lá ontem com os meninos. Casa de Fraternidade, né? Na Casa de Fraternidade, Chico Xavier. Um abraço aos irmãos de Araraquara. Lá também eu falei com o Gu, e a ideia é a mesma da gente, viu? Nós já definimos, falei para você, né, que até março, pelo menos, nós vamos fazer ainda o online, né, sem o presencial. Mas não dá para saber, né, Paulo? Ninguém tem uma posição clara a respeito, né? Você não sabe até que ponto que dá, o que é, o que não é, o que pode fazer, o que não pode, né? E até a vacina. Então, eu acho que enquanto não tiver vacina e não tiver uma posição muito clara, inclusive da vacina, né? Exatamente. Até isso nós não vamos saber ainda, né? Quando sair a vacina, nós vamos ter que esperar para ver se realmente é o que a gente está esperando, né? Se vai realmente atender. Porque o vírus está mutando, né? Na Europa, em alguns países já apareceram mutações dele em animais. Então,
E muito lugar voltando. Segunda-feira passada nós fizemos com a Maria João, lá de Lisboa, já está com algumas restrições de horário, toque de recolher à noite, isso porque Portugal está muito calmo. Né? A onda em Portugal foi bem mansa, né? Mas já começaram com toque de recolher para até 10 horas da noite, final de semana, 5 horas da tarde, todo mundo para dentro de casa. Bom, Paulo, acho que o pessoal já está começando a entrar. Primeiro, boa noite de novo, né? Agora com todo mundo aí com a gente. Obrigado, né? Eu sempre falo para todo mundo, infelizmente não é presencial, né? Para que a gente pudesse estar perto, se abraçar, mas é uma forma da gente amenizar essa maluquice toda que nós estamos vivendo, né? Pelo menos para a gente poder estar conversando um pouquinho. E aí, quando a gente comentou semana passada do tema, eu achei super bacana. O Edmilson, que está aí com a gente, fez um drama na rede social, perguntando, assisto o próximo capítulo para saber quem que é o 14º apóstolo. Então, aí vai ficar por sua conta nesse sentido. Mas eu achei muito interessante, Paulo, a gente sempre conversa disso, né? Eu acho que, por incrível que pareça ainda para a doutrina espírita, Kardec é um ilustre desconhecido, né? Eu falo que nós tivemos a chance de conversar com o pessoal, com Wagner de Assis, você acompanhou tudo, né? Com o Leonardo. Né? Depois do filme, eu acho que ainda criou um pouquinho de intimidade, alguma coisinha assim, mas ainda é muito distante, né? Todo mundo conhece muito mais a obra de Chico, por exemplo, do que a própria história de Kardec, não vou nem falar na obra espírita, mas a própria história de Kardec, né? Então eu fiquei muito feliz quando você falou de conversar sobre o livro 14º Apóstolo, até aquela hora que você entrou, eu saí correndo, porque eu tinha esquecido de pegar o meu, então eu já vou fazer propaganda. Gente, está aqui o livro, depois o Paulo vai falar, mas no final a gente fala de novo mais um pouquinho. Então, Paulo, obrigado de novo de ter aceito o convite, de estar com a gente de novo, né? Sempre uma alegria quando a gente pode estar perto, pode estar conversando um pouquinho, e hoje a palestra é sua, aproveite e a gente vai falando, se tiver alguma coisinha a gente vai falando no meio, tá bom? Muito obrigado, agradeço. Eu que agradeço ao convite, mais uma vez honroso, que os amigos do bem me fazem, a Ana, o Alexandre e toda a comunidade dos amigos do bem. Estou vendo aqui os irmãos, o Fernando, a Aninha, a Cláudia Neves, a Valéria, Satico, todo mundo aí. Esta sua fala inicial me dá a autoridade para, concordando contigo, trazer meu preito de gratidão a Kardec. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a presença bondosa de todos, sobretudo a comunhão dos sentimentos que sempre prevalece quando a gente se reúne junto dos amigos do bem, em sentimento fraterno, amoroso, em nome de nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus, e a Ele e aos seus bons enviados, ao patrono desta ilustre casa, que abençoe a nossa fala, que abençoe o nosso sentimento, que nos proteja, que a nossa palavra seja somente para enaltecer e engrandecer o nome de Jesus. Louvando hoje pelo abnegado trabalho do 14º apóstolo, Allan Kardec. Todo mundo me pergunta quem seria o 13º apóstolo. Eu digo, e isso é muito famoso, já no livro de Renan, né, o francês, é o apóstolo Paulo. Mas eu considero também, contrariamente à decisão dos demais apóstolos diretos de Jesus, o 12º apóstolo eu não considero seu xará, o Matias, Alexandre. Eu considero que foi o escolhido pelos discípulos diretos de Jesus para substituir Judas. Eu considero o 12º apóstolo, e o critério eu justifico, é a eleição direta pelo Cristo. E o Cristo elegeu na ressurreição, que eu falei ontem, a Maria Madalena. Então eu considero Maria Madalena a 12ª apóstola,
do Cristo, Paulo de Tarso, o 13º apóstolo, e como a gente já sabe, esta homenagem que os espíritos fizeram, graças a Deus, usando da minha incipiente faculdade mediúnica, este livro, considerando, esse é um critério da espiritualidade, o título desse livro não é meu, eles consideram Kardec o 14º apóstolo do Cristo, exatamente pelo mesmo critério de escolha direta, no caso de Kardec, já pelo Espírito da Verdade, Jesus. Então, é uma honra poder apresentar este trabalho que, antes de mais nada, como você mesmo falou, Kardec ainda é um ilustre desconhecido para a maioria dos adeptos, dos simpatizantes do Espiritismo. E como a maioria, ou a quase totalidade dos espíritas hoje no mundo, a grande maioria, sem dúvida nenhuma, é constituída de brasileiros que estão fazendo a honra de retornar, de levar o espiritismo de retorno para a Europa, né, através dessa diáspora dos brasileiros pelo mundo, nós temos a grata satisfação de tentarmos, não só através deste livro, mas de todas as minhas exposições, convocar-nos, concitar-nos, convidar a todos os espíritas a um necessário e fundamental retorno a Kardec. Esta minha fala, eu já peço perdão de entrada, né, ab início, porque um retorno a Kardec. Porque eu sinto e concordo plenamente contigo, Kardec é hoje um ilustre desconhecido no meio do movimento espírita brasileiro, no meio do espiritismo praticado na nossa terra. E eu assevero que, tendo em vista algumas experiências que eu tive em peregrinações, na recente peregrinação que eu fiz por 38 cidades, 8 países diferentes, pelos caminhos do apóstolo Paulo, onde constatei a realidade de culturas diferentes da nossa cultura, a realidade de prática religiosa, mesmo a cristã, que não coadunada com a ortodoxia católica, apostólica, romana, mas sim praticada segundo o entendimento e a doutrina ortodoxa cristã na Grécia, no Chipre, onde convivi com realidade de prática religiosa islâmica, né, na Turquia, terra, berço de Paulo de Tarso, né? Tarso, a cidade de Tarso, se situa na Turquia atualmente. Em 2011, eu estive em uma viagem para estudos e aprofundamento da filosofia vedântica, da filosofia indiana, das Upanishads, e na minha prática de yoga e de meditação, da minha formação como professor de yoga e de meditação, eu passei um mês na Índia. E por que é que eu digo isso? Nos últimos anos, 2008, 2009, 2010, 2011, inclusive, 2014 nos Estados Unidos, mas nesses anos anteriores por mim mencionados, sim, em viagens para participação de congressos de filosofia kantiano na Europa, onde publiquei artigos de filosofia acadêmica na França, em Portugal, na Alemanha. Qual foi a minha triste constatação em relação ao movimento, ao espiritismo no Brasil?
é que me perdoem os irmãos, né, a franqueza, esta conclamação necessária que o Alexandre anunciou já na sua profícua e verdadeira fala a respeito da ignorância que nós mantemos em relação a Allan Kardec, e que me perdoem os adeptos, os seguidores do nosso saudoso, ilustre e magnânimo Francisco Cândido Xavier, que incitaram e suscitaram no momento uma disputa inócua, infrutífera, acerca de algumas obras de Emmanuel. Não fora Allan Kardec o 14º apóstolo do Cristo, o Espiritismo não terá acesso ao mundo. Se nós, brasileiros, realmente entendemos que a missão do Brasil, enquanto uma nação cristã por excelência, tal qual o espírito Humberto de Campos anunciou na sua obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, se nós temos, de fato, enquanto espíritas, o objetivo de fazer cumprir aquele prognóstico de Allan Kardec, de que o Espiritismo não será uma religião universal, mas o Espiritismo tem como missão fomentar, esclarecer, ser base para todas as religiões. Se não for pelas obras básicas do Espiritismo, se não for pelo Livro dos Espíritos, cujo frontispício Allan Kardec deixou claro, filosofia espiritualista, não for por Allan Kardec, o Espiritismo jamais terá penetração na Ásia, na Europa, nos países de prática religiosa islâmica e tampouco em Israel. Se for apenas pelas obras complementares que os estandartes do Espiritismo realizaram e trouxeram para nós, através, seja da lavra dos médiuns, como o nosso grandioso Chico Xavier, infelizmente, o Espiritismo vai se constituir, se é que já não se constituiu, pela imprevidência não dos estandartes espirituais, mas de seguidores que inadvertidamente, de doutrinadores, de expositores espíritas, de escritores espíritas que inadvertidamente deixaram Kardec de lado e ficam trabalhando tão só e exclusivamente sobre obras complementares. Infelizmente, o Espiritismo tende a se tornar uma seita. E o que é uma seita? É uma doutrina que é praticada por seguidores. E a gente sabe o risco a que isso pode levar. A perda da essência, a perda das bases, dos fundamentos, e fundamento aqui é a estrutura, o arcabouço teórico e prático que sustenta uma filosofia, uma ciência e uma religião, tal qual é constituído o Espiritismo. E por que eu digo isso? Porque na Europa, na França, sobretudo, berço do Espiritismo, o Espiritismo simplesmente desapareceu.
eu já falei isso algumas vezes em público, eu tenho uma amiga antropóloga francesa, professora da Universidade de Lille, e perguntando para ela um dia como era o movimento espírita na França, ela simplesmente me disse: Paulo, o espiritismo na França, quem visita em Lille tem um centro espírita fundado por brasileiros. Mas quem frequenta o centro espírita na França vai escondido de vergonha, com medo de ser taxado de dogmático, de crendice, de folclore. Por quê? Porque simplesmente na França, e aí eu pedi para ela uma orientação a respeito de uma explicação a respeito dessa perda total do espiritismo na França, da falência do espiritismo na França. E ela me disse: olha, eu não sei, mas tem um antropólogo francês que fez essa leitura. E ela me indicou o livro, infelizmente só conheço em francês, não posso recomendar em português, e porque na França foi dado ênfase apenas na parte científica do espiritismo. E o espiritismo cresceu no Brasil e se sustenta no Brasil pela ênfase que os expoentes Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier deu à porção, à estrutura, ao tripé religioso cristão do espiritismo. Mas eu me peço mais uma vez perdão aos meus queridos irmãos que estão transformando o espiritismo, o movimento espírita brasileiro, em uma seita. Porque, ao contrário do próprio Francisco Cândido Xavier, estão seguindo o Chico ou estão seguindo o Divaldo, criando uma disputa entre seguidores, e por isso que é uma seita. Uma seita é formada a partir de seguidores, é um secto, contrariamente aos próprios inspiradores destas duas seitas. Porque o Chico seguia Kardec. Jesus esclarecido, iluminado pelo Espírito da Verdade. Nosso querido Divaldo Franco, também contrariamente aos seus seguidores, segue Allan Kardec e Jesus. É por isso que eu digo que nós precisamos de um retorno urgente a Kardec. Porque por mais complementar e divinamente inspiradas sejam as obras de Emmanuel, por mais que divinamente inspiradas sejam as obras psicografadas pelo Divaldo, pelos espíritos divinamente inspirados que o Divaldo traz, jamais essas obras de Divaldo, médium, e de Chico, médium, por mais que eu entenda particular, eu sou espírita, por causa da obra Paulo e Estevão do Espírito Emmanuel. Mas essas obras complementares jamais vão conseguir convencer do erro da metempsicose os meus irmãos Vaishnava, da tradição de Krishna, porque eles seguem o Evangelho de Krishna, o Bhagavad Gita, que é mais antigo do que o Espiritismo, na revelação tanto da vida no mundo espiritual, quanto da reencarnação. É Kardec quem esclarece, através do espírito Erasto, numa comunicação, no livro dos médiuns, da impossibilidade material de um espírito que já animou, deu vida a um corpo humano, reencarnar num corpo animal. É Kardec, através da comunicação do livro, no livro dos médiuns, do espírito Erasto, que vai conseguir levar até os nossos irmãos indianos
a luz trazida pelos espíritos, de que a metempsicose, o que é a metempsicose para os nossos irmãos que são, como eu, estudantes incipientes da doutrina, iniciantes incipientes na doutrina espírita, é a doutrina indiana de que um espírito que já deu vida a um corpo humano possa reencarnar por castigo num corpo animal. Esta crença equívoca, segundo Kardec demonstrou muito bem, porque o espírito não regride, moralmente um espírito não regride, ele vai estacionar, mas ele não regride jamais. E reencarnar num corpo animal como castigo seria uma regressão, seria um retrocesso na vida de um ser inteligente e moralmente já desenvolvido, com consciência e livre-arbítrio. Não são as obras de Emmanuel, não são as obras de Manuel Filomeno de Miranda, não são as obras de Joana de Ângeles, que vão convencer os nossos irmãos indianos de todas as milhares de seitas e manifestações religiosas na Índia a respeito desse equívoco. Exclusivamente Kardec, através da filosofia espírita consagrada no Livro dos Médiuns, está lá na abertura, Filosofia Espiritualista, no Livro dos Espíritos, perdão, e os esclarecimentos da ciência espírita, que é o Livro dos Médiuns, é que vai supedanear o esclarecimento, as luzes sobre o equívoco da metempsicose. Não são as obras magnânimas de Emmanuel esclarecendo, trazendo para a nossa realidade prática o Evangelho de nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus. Para mim, o Espírito Emmanuel é a lente que melhor leu o Evangelho. Não consigo encontrar, com exceção de no Evangelho segundo o Espiritismo, luzes mais cristalinas do que as de Emmanuel sobre o Evangelho na sua aplicação prática. Mas não são as brilhantes, as divinamente inspiradas lições de Emmanuel em Vinha de Luz, no seu ciclo de obras esclarecedoras de o Evangelho, que vão convencer os nossos irmãos cristãos ortodoxos, gregos ou russos. Por quê? Embora toda a filosofia do cristianismo apresentada brilhantemente por Emmanuel, só a doutrina da reencarnação demonstrada ponto a ponto em o Evangelho segundo o Espiritismo, com a magnífica introdução que Allan Kardec fez no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando exatamente que o cristianismo segue a mesma filosofia consagrada e respeitada universalmente por Sócrates e Platão, é que vai despertar os nossos irmãos judeus, muçulmanos, que respeitam o profeta Jesus de Nazaré como um grande profeta, mas não o Messias, porque o Messias seria Mohammed, o profeta do Islã, do divino Alcorão, que Alá seja com ele, mas que respeitam Jesus como um grande profeta, ao ponto de Maria ser a única mulher citada nominalmente no Alcorão 36 vezes, como a mãe do grande profeta Jesus. É tão só e exclusivamente o Evangelho segundo o Espiritismo que mostra a continuidade da tradição filosófica da filosofia da Grécia clássica de Sócrates e Platão, da pré-existência
e da transmigração das almas, aquilo que Kardec convencionou chamar reencarnação, que liga o Oriente, através da filosofia indiana dos Vedas e Vedantas, com a tradição oriental da Ásia Menor, dos filósofos pré-socráticos, Pitágoras, Tales de Mileto, Heráclito de Efesos. É nesta linha de tradição que se encontra o Espiritismo, coroando, inclusive, o movimento humanista surgido a partir da Renascença, no século XVI, com a tradição filosófica de René Descartes, de Jean-Jacques Rousseau, que vai ser o inspirador de Pestalozzi na sua pedagogia, a educação do jovem, que vai ser coroado todo esse movimento iluminista pelo Espiritismo, trazido, esclarecido, organizado, e me perdoem alguns queridos irmãos estudiosos, que chamam, inclusive, Kardec de o codificador. Eu fui advogado 35 anos, eu sou um estudante de filosofia do direito kantiano, eu sou um estudante da filosofia moral de Kant. É um equívoco muito grande chamar Kardec de codificador do Espiritismo. Kardec é o organizador do trabalho, do espírito da verdade. O Espiritismo não é um código de leis. Código moral da vida penal, da vida futura, é dos espíritos, não é de Kardec, que se encontra lá, né, no céu e inferno. É dos espíritos, não é de Kardec. Kardec é o organizador da doutrina dos espíritos. O coordenador do trabalho dos espíritos é o espírito da verdade. Então, os meus amigos, a gente frequenta muitos grupos de estudos, não sabe o quanto eu sou implicante, né? Mas é que, infelizmente, como o nosso irmão Alexandre anunciou de início e me deu o gancho para essa crítica filosófica, né? Nosso irmão o Fernando de Souza é um estudante de filosofia, também um cultor da filosofia espírita, sabe bem disso que eu estou falando. Basta a gente se lembrar da advertência que os espíritos fizeram ao organizador Allan Kardec a respeito da necessidade de nós sermos precisos na terminologia em que a gente apresenta a filosofia, a ciência e a moral espírita. Porque eles dizem, os termos, vocês não se entendem porque vocês usam termos confusos. E é essa confusão que nós estamos vendo hoje no movimento espírita brasileiro. É a formação equívoca de adeptos que, sob a desculpa de defender este ou aquele escritor, ficam criando a divisão. Quando o que o mundo precisa, e, sobretudo, os próprios fundadores do Espiritismo no Brasil, conclamam a todo momento a que os adeptos não constituam seitas, mas constituam, sim, uma base que já foi organizada por Kardec, que nos estabeleçamos exclusivamente sobre essas bases. Tanto que a lente que melhor lê o Evangelho, para mim, Emmanuel, fez a principal advertência, fez dessa a principal advertência do nosso saudoso Chico. Siga Kardec,
se eu disser alguma coisa contrária ao espiritismo. E o Chico seguiu ipsis literis a recomendação de Emmanuel. O Chico não se afastou uma vírgula das obras básicas do espiritismo e das revistas espíritas. Chico era um defensor incondicional do espiritismo e praticava o espiritismo através da vivência mais abnegada e humilde possível do Evangelho. E nós ficamos seguindo Chico, enquanto Chico seguia Kardec. Esta conclamação que eu faço para que nós retornemos a Kardec é uma homenagem a Chico, é uma homenagem a Divaldo, que são os principais defensores desta verdade do movimento espírita brasileiro. É Kardec a base fundamental. Nenhuma obra complementar servirá com a eficiência magnânima que tem a filosofia, a ciência e a religião espírita para se tornar supedâneo, sustento, apoio, suporte, luzes evangélicas, filosóficas e científicas para todas as religiões, como anunciaram os espíritos através de Kardec. E eu dou um exemplo. Na minha viagem à Índia em 2011, eu mergulhei mais profundamente num movimento filosófico fundado por Sri Aurobindo. Sri Aurobindo é o filósofo mais importante, mais famoso da Índia. Sri Aurobindo era o pensamento que auxiliava Gandhi, Mahatma Gandhi, no movimento de libertação de independência da Índia. Sri Aurobindo é o fundador do que hoje é conhecido como uma reforma do hinduísmo. O neo-hinduísmo é um movimento filosófico na Índia. Sri Aurobindo foi o mestre e parceiro espiritual de a mãe. A mãe é um espírito que é feminino, uma mulher que viveu na Índia, foi para Pondicherry, a cidade onde Sri Aurobindo tinha o seu ashram, tem o seu ashram, a sua escola de filosofia e de prática religiosa, foi para lá como esposa de um embaixador ou de um cônsul japonês, uma francesa, isso no começo do século XX. Saiu de Paris e, casada com um diplomata japonês, foi para a Índia. Esta mulher, Mira, me fugiu o sobrenome dela, mas é conhecida como a mãe. Ela conheceu a filosofia de Sri Aurobindo, separou-se do seu marido e ficou morando na Índia. E acabou sendo a parceira espiritual. Não me consta que eles tivessem sido casados, e nem isso consta da história deles, mas que foram parceiros espirituais. A mãe, a Mira, essa mulher, escreveu várias obras de pedagogia, era uma pedagoga, escreveu várias obras, assim como Sri Aurobindo. E eu estudo a obra de Sri Aurobindo. Este movimento neo-hinduísta, fundado por Sri Aurobindo, elimina, inclusive, a filosofia da metempsicose. Eu afirmo hoje, depois de conhecer o trabalho de Aurobindo e da Mira, da mãe, que uma intelectual francesa no início do século XX, em Paris, indubitavelmente conheceu o espiritismo, originário de Allan Kardec. E é
o neo-hinduísmo de Sri Aurobindo e de Mira, da mãe, é a expressão absolutamente fiel de O Livro dos Espíritos. É neste sentido que Kardec deixou claro que o Espiritismo não vai se tornar a religião universal, mas serve de fundamento e de esclarecimento para todas as religiões. É por isso que Kardec em nenhum momento conclamou ou procurou fazer adeptos, proselitismo. Ele diz, não faça proselitismo. Não tente converter os irmãos cristãos católicos ao espiritismo. Não tente converter os irmãos judeus, os irmãos muçulmanos ou os irmãos Vaishnava, indianos, ao espiritismo. Mas esclareça as bases, os princípios, as leis fundamentais de Deus, para que todas as religiões desenvolvam aquilo que vai ser o sustentáculo da fé. Por isso que ele esculpiu na frente, na primeira página de abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, fé inabalável só o é aquela que enfrenta a razão, a ciência, a filosofia, face a face, em todas as eras da humanidade. E nós vemos hoje o quanto está faltando fé inabalável na humanidade. E, inclusive, no seio do movimento espírita brasileiro. Por quê? Porque faltam frases de efeito evangélico ou de autoajuda no movimento espírita brasileiro? Não. Quem tiver condições de frequentar as páginas das mídias sociais hoje, vai ver que abundam frases de efeito sobre amor, sobre fraternidade, sobre solidariedade, sobre consciência, sobre autoconhecimento, sobre despertar, sobre viver o poder do agora, sobre viver a estima elevada. E todo mundo apavorado pelo Covid-19, pela Covid-19, pelo coronavírus. Todo mundo angustiado pela possibilidade iminente da morte. E isso é falta, é carência de fé inabalável. Por quê? Porque abandonamos simplesmente o estudo. As casas espíritas, hoje, não promovem, e ressalvadas, evidentemente, louváveis exceções, como é o caso dos nossos amigos do bem. Porque se desenvolve hoje, em casas espíritas, o estudo da grandiosa obra do nosso irmão Saulo César, o Evangelho por Emmanuel, mas o Evangelho por Kardec, ou pelos Espíritos, organizado por Allan Kardec, foi abandonado. As palestras públicas, já estuda-se as obras de André Luiz, que são importantíssimas como obras complementares, porque ninguém lê a revista Espírita organizada e produzida, publicada por Allan Kardec, mas leem André Luiz. Nada contra André Luiz, muito pelo contrário, nos traz complementos, informações complementares fabulosas. Mas não existe nada nas obras de André Luiz que não estejam nas revistas espíritas. Mas, como as traduções das revistas espíritas são do início do século passado já, né, porque nós já estamos no século XXI, não se leem as revistas espíritas e ficamos admirados com o nosso lar e nos esquecemos que isso tudo já está revelado, tanto no livro dos médiuns, nas comunicações espíritas ali trazidas no livro dos médiuns, no Evangelho,
tanto principalmente nas revistas espíritas. E o que acontece? Ficamos citando frases de autoestima, de estímulo, que são necessárias para crianças. Não nos esqueçamos, como o apóstolo Paulo fala lá para a comunidade de Coríntios, quando a comunidade de Coríntios estabeleceu uma divisão, uma seita, porque uns seguiam o Apolônio de Tiana, o chamado Apolo pelos evangelistas, né? Traduzido pelo menos como Apolo, outros seguiram Paulo e outros seguiam Jesus. A comunidade de Coríntios, dos cristãos novos, fez isso. Dividiram o cristianismo ali em seitas, que tinham seitas, é isso, tem seguidores, líderes. Um seguia o líder Paulo, outro seguia o líder Apolônio, outro seguia o líder Jesus. E Paulo de Tarso falou: o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Estão seguindo Apolônio? Porque eu, quando estive entre vocês, não falei numa linguagem filosófica, eu não falei a sabedoria dos homens, mas eu falei a sabedoria de Cristo, a sabedoria de Jesus, e a sabedoria de Jesus crucificado, que é o que salva pelo exemplo de humildade e, sobretudo, de ressurreição, e vocês simplesmente estão me confundindo? Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, ainda que eu tivesse toda a ciência e toda a filosofia, se eu não tivesse o amor que Jesus exemplificou na cruz, essa minha sabedoria de nada valeria. E ficamos nós disputando este ou aquele escritor do movimento espírita brasileiro. São importantes as obras complementares, sem dúvida nenhuma. Mas nós temos que... E aí eu me refiro agora, eu me dirijo agora aos doutrinadores, aos expositores, aos escritores verdadeiramente espíritas. Todas as vezes que nós abandonamos as obras básicas para ensinarmos obras complementares, nós estamos incorrendo na crítica que Paulo de Tarso fez à comunidade de Coríntios. Porque ele falou, ali, naquele momento, meus irmãos de Coríntios, eu vi que vocês ainda não conheciam nada do Cristo. Portanto, eu não lhes dei alimento sólido. Eu lhes dei leite para ingerirem. Eu os tratei como crianças. Por isso que a minha linguagem foi uma linguagem simples, uma linguagem básica, uma linguagem de introdução ao Cristo. E aí vocês ficam me criticando, escolhendo, elegendo um que fala mais rebuscado, um que fala uma linguagem filosófica ininteligível. Isso não é caridade. A caridade é dar o leite às crianças, mas dar o alimento sólido aos adultos. Então, por quê? Porque os adultos, quando chegar a hora crucial de fé inabalável ser necessária, se eu ingerir somente autoajuda momentânea, mas é pueril, é frágil, é para imberbes, é tíbia, é fraca essa filosofia, ou essa doutrina, ou este ensinamento, quando nós chegarmos no momento em que chegamos agora, de nos depararmos frente a frente com a possibilidade verdadeira e inequívoca de 160 mil pessoas em poucos meses terem que enfrentar a realidade da morte, e coloquemos pelo menos 4 vezes os seus entes queridos que enfrentaram essa perda, o que acontecerá conosco se nós não tivermos fé inabalável?
vai acontecer o que aconteceu conosco, o desespero, da angústia, da depressão, do aumento de suicídio. É isso que nós estamos fazendo quando nos arvoramos a doutrinadores, a palestrantes, a escritores espíritas, que somente ficamos dando leite, porque leite é palatável, leite é de fácil digestão, mas não sustenta adultos angustiados no momento da morte. É por isso que Kardec é o 14º apóstolo, porque Kardec mostra o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado, através do esclarecimento pleno do que Jesus veio nos trazer. O fim da morte, o que Jesus veio exemplificar para nós, mostrar para nós com todo o seu sacrifício, foi simplesmente que a morte não existe. É o fim da morte. E este fim da morte só nos convencerá a doutrina, a filosofia, a religião e a ciência espírita. Porque a doutrina, a filosofia da reencarnação, da metempsicose, da pré-existência e da transmigração das almas, tão só pela crença e o conhecimento de que se é um espírito reencarnado, não promovendo, como promovem os nossos irmãos do neo-hinduísmo e da tradição Vaishnava, a modificação íntima, profunda, que o Espiritismo nos conclama a realizarmos, e a tradição Vaishnava, sejamos honestos, também, não promoverá a consolação, não promoverá a finalidade, não nos auxiliará a alcançarmos a finalidade primeira e última do Espiritismo, como disse Allan Kardec, que é acabar com o egoísmo. Diz Allan Kardec, a finalidade mais elevada, portanto, a finalidade última a que nos conclama e que nos conduzirá ao Espiritismo, é combater o egoísmo. Porque o medo da morte leva a sermos egoístas. A não combatermos o egoísmo eficiente que nós herdamos da nossa passagem pelo reino animal. O egoísmo é muito eficiente, porque é ele que faz nos preservar a vida orgânica, mas ele é prejudicial ao desenvolvimento, à prática mais eficiente, efetiva, profícua da caridade. E fora da caridade, nós não vamos nos livrar da roda das reencarnações, da samsara indiana. Portanto, é só através da modificação do nosso sentimento. E isto, quem não conhece-se, quem não se conhece, quem não tem consciência de si como um espírito, um ser já autoconsciente, dotado de arbítrio livre, portanto, capaz de transformar a sua vontade ainda condicionada pelos valores do mundo, numa vontade absolutamente livre, portanto, numa vontade que desenvolveu o amor, não vai conseguir a consolação e a libertação que Jesus nos conclama com o conhecimento da verdade que ele recomenda. E me perdoem, mais uma vez, a verdade cristalina, universal, se encontra hoje com a filosofia, com a religião, com a ciência espírita.
e em nenhuma outra doutrina, religião e filosofia. A plena, aquela trazida pelo espírito mais puro que já pisou no nosso planeta. Jesus, o Cristo de Deus. E foi por apresentar este Cristo que, através da filosofia, da pré-existência da alma, da reencarnação, mostrou-nos o fim da morte e a necessidade premente da evolução, mais do que biológica, da evolução dos sentimentos, é que Allan Kardec é para mim, e para os espíritos que me inspiraram esse título desse livro, o 14º apóstolo do Cristo. Eu gostaria de ouvi-los, de ouvir, querido amigo Alexandre. Você está rindo do quê? Eu sou normal. Estou rindo porque a gente concorda em quase tudo, ou tudo, pelo menos, do que a gente conversou hoje. E por isso que eu fiz o comentário no começo, e aí você acabou entrando numa linha até que a gente não tinha conversado ainda em relação a tudo isso que nós temos passado, Paulo. Eu sempre vejo que é muito triste, e você sabe que eu não gosto da palavra movimento espírita, né? Porque me incomoda isso, acabaram tomando para si o nome do movimento espírita como se fosse um grupo que administra a doutrina espírita, e isso me incomoda demais. E aí a gente vê esse dito movimento espírita com essa cisão absurda que nós temos visto, né? E nós temos ouvido, você tocou em dois aspectos que eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho, muita gente, e isso principalmente não sei se dos estudiosos, mas dos ditos conhecedores das obras suplementares ou subsidiárias, e o meu questionamento é sempre e as pessoas me chamam de muito chato nesse sentido, porque eu sempre acho que alguma coisa complementar, subsidiária, é depois que eu conheço o básico, né? Então, aí eu posso buscar alguma coisa que complemente, que me ajude a complementar. Agora, quando nós ainda falamos no Brasil em Pentateuco, e o Fernando estava comentando nisso, quando nós ainda falamos que a obra de Kardec são os 5 livros, quando a gente abre página de internet fazendo estudos e falando, olha, as 5 obras de Kardec está aqui, o Pentateuco Espírito está aqui, me assusta demais. E nessa linha dessa cisão muito grande, Paulo, aí foi para um lado, eu até fiz um comentário durante a transmissão, que é enorme e abundante a quantidade de obras que eu não vou colocar como subsidiárias ou complementares, porque passa muito longe disso. Aí seria menosprezar e colocar no mesmo patamar a obra de André Luiz, de Emmanuel, enfim. Mas quando nós olhamos, Paulo, para o movimento espírita, e você falou dessa sua amiga na França, nós falamos com o Charles há um tempo atrás, quando começou a pandemia, e eu falei para você, o Charles falou, Alexandre, aqui na França tem uma diferença muito grande. Aqui, quando começa a se falar em autoajuda, quando começa a se declamar poema, as pessoas levantam e vão embora. Simplesmente porque não é isso que as pessoas buscam, ou tentaram entender. Os que ainda tentam entender a obra de Kardec querem ouvir. Enquanto no Brasil nós temos visto aumentar absurdamente, nós falamos com ele sobre isso, qual era a entrada disso na Europa, por exemplo, das obras de Chico, as obras, enfim, dos outros grandes autores que nós temos, e como você disse, gente, não, de maneira alguma diminuir a importância das obras de Chico, de Divaldo e outros tantos que têm obra importante. Mas quando a gente ainda não conhece nem a obra de Kardec, não é muito infantil nós falarmos em obras subsidiárias ou complementares, Paulo? Absolutamente, perfeito. Eu chamo a atenção, né, como os espíritos falam, vocês se entendam com os termos que vocês usem. Vocês não se entendem, o problema é de vocês. Porque 2 termos que a gente usou aqui, eu na minha colocação, obra complementar, e um que você usou agora, obra básica, a gente tem que entender muito bem isso. Porque a obra básica que a gente fala não é aquela obra
que só traz, que é o básico, que só traz o básico. Esse termo é muito perigoso. Só traz o básico. Não, as obras organizadas por Kardec são obras básicas porque elas são a base, sem a qual o edifício rui. Você é do ramo da engenharia. Você sabe que uma base é a estrutura fundamental de todo o arcabouço arquitetônico, de toda a construção, de todo o edifício. Obra básica, como você fala, no sentido de que é fundamento. E dizer que as obras de Emmanuel, de André Luiz, ou de Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, são complementares, é um outro equívoco, porque é como se o espiritismo não fosse completo. Tivesse faltado muita coisa. Precisa complementar alguma... Não, absolutamente não. Eu digo e repito, e desafio a quem me demonstrar o contrário. Não há nada nas obras em todas as obras de Emmanuel, as obras de André Luiz, as obras do espírito Manuel Filomeno de Miranda, das obras de Joana de Ângeles, só para ficar aqui nos mais famosos, que não estejam nas obras de Allan Kardec. Nada. Agora, a linguagem é para um público iniciante. Não é, eu estou me referindo aqui a palestrantes e a escritores, a doutrinadores, coordenadores de grupos de estudo em casas espíritas, porque estão dando papinha, estão dando leite. É importante? É importante e fundamental, mas não sustenta uma fé titubeante. E é disso que nós estamos precisando neste momento. E vamos precisar em todos os momentos em que a nossa concepção de vida for trazida à realidade pela presença inexorável do desencarne. Perfeito, Paulo. A gente conversou sexta-feira. A Cristina fez um comentário. Cristina, eu vou fazer o comentário porque realmente eu não entendi. Boa noite. A situação mistura muitos assuntos para defender as modificações do livro de Emmanuel. Cristina, em momento algum, nós tocamos nesse assunto. Nós até vamos falar sobre esse assunto sexta-feira. Se você já fica o convite, nós vamos na sexta-feira falar sobre isso que está acontecendo. Mais uma triste notícia para o movimento espírita, que já vem vindo das adulterações da Gênese. Nós vamos estar o mês que vem com o Paulo falando agora, infelizmente, do céu e do inferno. Estamos vendo esse movimento absurdo em relação às adulterações das obras de Emmanuel. E o comentário que você fez, realmente, eu não entendi. Nós nem tocamos nesse assunto hoje, porque senão seria mais 2h30 de comentários, né? Mas se você quer saber, agora eu vou dar a minha opinião particular, aliás, tenho acompanhado muito de perto, por conta do Bacelli, do Geraldo, do John, nós estamos atentos e tentando acompanhar. E tudo que tiver realmente adulterado, como nós defendemos, quando o Paulo Figueiredo fez um estudo muito sério sobre a Gênese, tem feito sobre o céu e o inferno, livro novo agora, tudo que foi adulterado, Cristina, tem que ser revisto, e se foi a FEB, se foi a editora, quem tem que responder. Não entendi seu comentário, até me desculpa eu estar entrando nisso, mas sexta-feira nós vamos falar sobre o assunto, mas ninguém defendeu a adulteração das obras, mesmo porque ainda, pelo menos as informações que nós temos, que eu tenho acompanhado, aparentemente tiveram muitas adulterações, e quem fez as adulterações que responda realmente sobre o motivo, explique, refaça, enfim. Cada um responda pelos seus atos, mas nós não conversamos sobre esse assunto, né? Mas Cristina, ela está falando, se possível, estarei presente. Se não conseguir estar presente, fica disponível também, mas nós vamos conversar sobre esse assunto. Inclusive, convidamos o pessoal da FEB também para depois falar sobre o assunto, e ninguém se manifestou, e nós sempre vamos estar defendendo o que nós acreditamos. Nós estamos falando justamente o contrário, de que nós precisamos ir exatamente na base para a gente entender, para depois até nós podemos discutir sobre isso. Se a gente não entender Kardec, se nós não entendermos a doutrina espírita, não dá para discutir se o evangelho de Emmanuel, que o Saulo fez e editou, se ele está correto ou não. Primeiro nós precisamos saber o que é o evangelho do Cristo, para depois a gente tentar conversar, a gente tentar ver o que está equivocado,
o que está a mais, o que está a menos. Mas se nós, eu vou repetir o que o Paulo falou essa 1 hora, porque a gente conversa muito sobre isso, se nós não tivermos o mínimo de conhecimento do 14º apóstolo, da doutrina espírita, não dá para a gente tentar justificar que todas as outras obras, e o Paulo falou de um comentário que eu adoro falar, e de que eu tenho uma admiração muito grande, de que nada de todas essas obras escapou do que foi feito pela obra de Kardec. Então, mas ficou muito mais facinho, ler o Nosso Lar é mais fácil de entender. Sim, como é o Violetas na Janela. É muito mais facinho de entender, é muito mais, de repente, mais fácil da gente passar para alguém que está procurando entender, começar a doutrina espírita, mas fugindo do que tem na doutrina para nós, não tem nada. Então, mas fica o convite. O Edmilson já apelou, falou que os dirigentes da FEB estão todos obsediados. Eu digo para o Edmilson, quem não está no mundo de provas e expiações, Edmilson? Quem não? Gente, Paulo, obrigado de novo. Gente, obrigado a todos que participaram. Se tiver alguma questão que fugiu do que o Paulo falou e quiserem mandar, mandem para a gente ou manda direto na página do Paulo, a gente tenta responder. Cristina, nós é que agradecemos a participação. Eu só comentei porque eu vi que você fez esse comentário a respeito dessas obras do Emmanuel, e a gente tem acompanhado de perto, e não são só do Emmanuel, né? Infelizmente, a gente tem visto, já são 119 obras que já estão com algumas restrições em relação a isso, nós temos acompanhado, mas realmente hoje nós não tocamos no assunto, o Paulo não tocou no assunto, eu não toquei no assunto, mas na sexta-feira também não era, mas eu conheço o Fernando, e o Fernando vai tocar no assunto. Então, fica o convite para a gente conversar. Paulo, obrigado de novo, de coração. Eu agradeço, um abraço. Pela parceria, por estar com a gente, todos que participaram, Fernando, tá aí o pessoal que trabalhou sempre com a gente, Humberto, lá de Araraquara, Herbert. E lembrando que amanhã, teve muita gente que entrou, tinha alguém de Portugal que sempre está com a gente também, falando que gosta de estudar. Arlinda, amanhã às 8 horas aqui, para vocês aí vai estar tardinho, né? Vai estar, embora tenha voltado, é 11, né? São 3 horas de diferença por causa do horário de verão. Às 8 nós temos uma transmissão do Livro dos Espíritos, do estudo, tá bom? Paulo, obrigado, beijo na Dil. Um abraço, obrigado. Até a próxima, gente. Boa noite a todos.